amigos, iniciaremos mais uma reflexão sobre a temática familiar. Lembrando que nós estamos fazendo estudo e comentário do livro Família, Vida e Paz, de autores Eco. Hoje o nosso tema é paz. Antes eu convido a todos para que nós possamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos então sentar confortavelmente, elevar o pensamento a Deus, nos conectar com a equipe amorosa que nos auxilia nesse trabalho com as famílias, pedindo então que nos intuam para que nós possamos tirar o melhor proveito deste ensinamento que será trazido hoje sobre a paz, que nós possamos, enquanto escutamos, ir trazendo para a nossa vivência e que possamos, através da leitura, possamos internalizar este ensinamento de como podemos fazer com que a nossa vida seja mais pacífica e mais harmônica. Que tenhamos todos um encontro abençoado, que assim seja. Como é possível conectar a família, a vida e paz? Sabemos que a família é o nosso primeiro estágio. É ali que tudo começa. De acordo com a nossa relação familiar, nós iniciaremos o nosso dia. Muitas vezes, quando nós já acordamos em conflito, nós carregamos para o resto do nosso dia, para o convívio com a sociedade, para a nossa vida. Essas experiências amargas, que também vão estar presentes no nosso dia a dia, nas nossas relações com o colega de trabalho, com os grupos que convivemos. Porque quando acordamos de manhã, já nos desentendemos, logo cedo dentro do lar, nós saímos carregando essa vibração e sabemos que como somos todos condutores de energia, muitas vezes acabamos encontrando as pessoas que estão na nossa mesma frequência vibracional. Então, nós vamos acompanhando o texto e fazendo comentário. A paz, às vezes, se configura como uma condição muito distante da realidade atual da humanidade. Devemos lembrar que o que nós entendemos por paz é um tanto diferente do que realmente é paz, do que realmente é aquela paz que Jesus nos convidou, que ele diz: "Vou dou a minha paz, e não a paz do mundo". Então, aqui na humanidade, nós sabemos que a nossa paz é uma paz relativa, porque nós temos muitas preocupações familiares, preocupações profissionais, preocupações com a vida em sociedade. Então, aquela paz total, aqui na Terra, nós ainda não conheceremos. Porque estamos aqui e precisamos viver a materialidade, precisamos passar por essas situações que nos deixam muitas vezes preocupados, que nos deixam mais agitados, que nos desestabilizam com algumas situações, que nos irritam, que nos confrontam. Então, a paz aqui na humanidade é um pouquinho diferente da nossa paz espiritual. E no texto vai continuar dizendo que nós ainda não conseguimos direcionar as conquistas já obtidas nos campos da ciência, da tecnologia, da filosofia, das ciências sociais, da justiça, da diplomacia, da religião e das artes para a conquista espiritual superior. E essa conquista espiritual eu começo a fazer com passos muito pequenos. Eu preciso primeiro me conhecer,
Eu preciso aprender a me voltar para dentro de mim. Eu preciso ver quais são as minhas reações. Eu preciso aprender a perdoar, a não me melindrar, a não me ofender. Então, é um trabalho muito árduo, que eu preciso trabalhar o meu orgulho para que eu consiga conquistar essa paz, então, espiritual. O autor continua dizendo que esta paz espiritual, ela é fundamentada em princípios de igualdade, de equidade, então a imparcialidade, abandonando o jeitinho que nós ainda costumamos ver tão presente no nosso dia a dia. E a alteridade, conviver com a diferença, com a opinião do outro, respeitá-la, sabendo que a opinião daquele que é diferente não tem menos valor que a minha, ou que não é para me afrontar, mas porque ele tem vivências diferentes das minhas e vê a vida com a sua ótica. E apesar da sua individualidade e do seu livre-arbítrio, se sente integrante de uma estrutura transcendente denominada família universal. Então, ele vai nos trazer que todos nós pertencemos a uma grande família. E traz um comentário de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ao resumir a doutrina de Sócrates e Platão, e identificá-lo como os precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Indica que é ainda o amor que dá a paz aos homens. Calma o mar, silencia os ventos e sono a dor. E quando se fala em amor, a doutrina atribui a Jesus a figura do seu excelso guardião, o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Ou ainda, com outras palavras, como nos afirma Emmanuel no livro Consolador, Psicografia de Chico Xavier, Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolações perenes. Jesus nos ensinava a não revidar. Quando ele fala a Simão Pedro, embainha sua espada, Pedro, embainha sua espada, é um convite para nós também, para que nós possamos viver mais pacificamente com o outro, porque ele lembra, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então, as mesmas condutas que nós temos, se nós temos uma conduta violenta, uma fala violenta, nós acabamos convivendo sempre com essas situações de conflito. Se nós queremos encontrar a paz, nós devemos abandonar os combates de uma vez por toda, abandonar a ideia de ter razão para ter paz. Isso não quer dizer que nós não vejamos o que é errado, mas que nós olhamos em nós e modificamos em nós e não nos preocupamos tanto em modificar o outro, porque cada um, quando chega aqui, traz a sua mochilinha, tem os seus pezinhos dentro dela para carregar. Então, nós temos os nossos, a gente não precisa se preocupar com o peso que o outro está carregando. A mudança do outro pertence ao outro e a nossa pertence a nós. Então, nós já temos coisas demais para mudar. Mas que nós abandonamos as guerras de querer ter razão, a guerra do julgamento, de querer que o outro faça como eu acho. E nos lembra também, quando fala a Simão Pedro, que quem fere com ferro será ferido, nos lembra de o que nós estamos semeando. Se nós queremos colher flores ou frutos, nós não podemos plantar o espinheiro, senão nós vamos
continuar colhendo espinhos e vamos continuar nos ferindo. Nós precisamos fazer a mudança dentro de nós, nas nossas relações. Divaldo ainda nos diz: não importa se você tem inimigo, se alguém não gosta de você, mas você não pode ser inimigo de ninguém. É isso que nós devemos pensar quando nós queremos paz. Não nos importa o que o outro pensa a nosso respeito. Se nós temos a consciência tranquila de que fizemos o certo e devemos olhar com muita honestidade para dentro de cada um de nós, abandonando o orgulho que muitas vezes nos impedem, nos coloca uma venda nos olhos e não faz com que nós percebamos que muitas vezes os erros são nossos. Mas é assim que nós vamos conquistar a paz, cuidando do que nós estamos semeando. Ainda Joana nos diz: sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece flores, então que nós possamos aprender a semear flores, a boas falas, bons conselhos, lembrar que o outro também é imperfeito, assim como eu tenho as minhas imperfeições que eu gostaria de ter mudado e às vezes não consigo ainda, o outro também tem a dele. E se Deus nos permite inúmeras encarnações para que a gente possa ir se modificando, nós também devemos deixar e dar ao outro o direito de ser como ele ainda consegue ser. No texto vai continuar nos dizendo: desta forma, nessa busca incessante pela paz, o que pareceria inicialmente uma epopeia de difíceis proporções, mergulhada em perspectivas pessimistas, se tornaria uma fonte de inspiração para a prática do bem e, principalmente, a possibilidade de considerar que a cada dia a natureza, em nome do Criador, renova a esperança de todas as criaturas. Sob esse entendimento, a existência corpórea passa a ser vista como uma fonte de bem para o aprendizado humano, não só para o desenvolvimento cognitivo, mas também para a aquisição dos valores para o espírito imortal em sua jornada evolutiva, tornando-se necessário o rompimento com os atavismos que aprisionam as consciências e com os fatores inerciais que dificultam as conquistas da natureza espiritual, o que inclui a busca pelo amor puro e incondicional, pela consolidação da paz interior, do meu autoconhecimento e, naturalmente, entre os encarnados e desencarnados de todas as espécies e regiões da Terra. E André Luiz vai nos dizer que, a partir da descrição das suas experiências, desde o momento da sua desencarnação e posteriormente durante o seu aprendizado em nosso lar, nos auxilia a entender a questão quando ele nos fala assim, que a vida física é uma escola abençoada, é insofismável, mas se você não se aproveitar dela a fim de aprender suficientemente as lições que se destinam ao seu engrandecimento espiritual, em nada lhe valerá o ingresso no aprendizado humano. Então, de que valeu a sua encarnação, as suas lutas inteiras, se elas não foram capazes de fazer com que nós aprendamos, com que nós nos melhoramos, se nós sairmos desta vida estacionado na nossa evolução espiritual? Em outras palavras, então cada ser deve ser agente do seu próprio processo de transformação, que acontece desde o evento inicial da sua criação divina, passando por todas as etapas da evolução e do desenvolvimento do princípio espiritual, incluindo o estágio atual da condição evolutiva em que a Terra se encontra. Cada espírito caminhando para a superação dos elementos intrínsecos e extrínsecos que ainda dificultam a assunção à condição do espírito puro. Adquirirá a superioridade intelectual e moral, assim, absoluta, e se tornará imune às influências da matéria, além de passar
a integrar a equipe de colaboradores do Serviço da Providência. Eu dou conta do que eu estou fazendo aqui. Quando eu me dou conta que eu sou um espírito imortal em evolução, e esse é o meu papel aqui, progredir sempre, me melhorando os lugares em que eu estou, contribuindo para o bem. Resta-nos parafrasear o venerável espírito Emmanuel na apresentação do livro Antologia da Espiritualidade de Maria Dolores, no dia 31 de maio de 1971, pela Psier. E ela nos diz: habitante da Terra possa contribuir para o crescimento coletivo da humanidade. Santuário do coração, descerrado a todos os corações sequiosos de renovação e famintos de paz. Então eu só vou conseguir encontrar essa paz quando eu abandonar a dureza do meu coração, quando eu conseguir estender a mão para aquele que está do meu lado. Porque é assim que nós estamos aqui, como dizia no início do texto, nós somos uma família espiritual, nós somos uma família universal, uma grande família, que está encarnado aqui, e todos são componentes importantes para o melhoramento uns dos outros. Uns nos servem de lição, outros nos servem de teste, outros vão nos servir de bênção. Então todos nós somos responsáveis, não só pela nossa melhora, mas também nós podemos melhorar o ambiente do outro. Nós também podemos ajudar a construir a paz nos ambientes em que nós convivemos, abandonando a dureza que nós ainda carregamos dentro de nós, abandonando ainda aquelas velhas leis que nós ainda carregamos. Mais de 2000 anos, Jesus já vem nos ensinar a lei de amor, mas nós ainda continuamos muitas vezes praticando a lei de Moisés, que é olho por olho e dente por dente. Esta lei que foi importante, sim, lá há mais de 3.500, 3.700 anos atrás, no tempo de Moisés. Nós já encarnamos inúmeras vezes depois de lá. E Jesus não nos trouxe que apenas não devemos praticar a vingança, mas que nós devemos amar o inimigo. Amar é tolerar, é conseguir fazer, se eu não consigo conversar ainda, fazer uma prece para que eu não tenha mais sentimentos que me aprisionam a ele, os sentimentos que me fazem mal, de ódio, de raiva. E Jesus ainda nos diz: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. E aonde nós encontramos muitas vezes esses inimigos é o mais próximo possível de nós. Então é ali que nós devemos tentar conviver pacificamente, usar sempre que possível o recurso da prece, pedir assistência dos bons espíritos se eu ainda não consigo lidar de uma maneira como eu gostaria com essas relações conflituosas, mas que eu possa cada vez me serenar mais e entender que eu estou com as pessoas que eu preciso, que nós devemos construir juntos um ambiente pacífico para que nós possamos ter saúde dentro dos locais onde nós convivemos, saúde física, mental, espiritual, porque não existe nada que nos prejudique mais do que um ambiente que nos faz nos sentir mal, um ambiente psicamente deletério. E nós vamos encerrando, lembrando que quando nós respeitamos a paz do outro, nós estamos assegurando a nossa própria paz. Que quando nós colaboramos com o bem-estar dos outros, dos lugares em que convivemos, nós estamos edificando o nosso próprio bem-estar, a nossa própria paz. Então vamos lembrar de manter a paz que Jesus nos ensinou, a paz que Ele nos oferece, da consciência tranquila e do bem proceder sempre.
Convido a todos a elevar o pensamento e a agradecer a mais uma oportunidade de estarmos refletindo nesta noite. Que tenhamos todos uma semana abençoada, cuidando dos pensamentos e atitudes e lembrando de manter a recomendação de Jesus: orai e vigiai, para que a gente possa ter momentos mais pacíficos. Que assim seja.